Bruno é homossexual, casado, com tudo que tem direito, um casamento lindo. Sim. E tem um filho lindo, o Sol, de 3 anos. Na escola foi o primeiro lugar onde eu era xingado de viadinho, de bichinha, que eu recebi esses apelidos. Sofreu muito bullying. Muito, assim, desde o verbal até o físico. Eu apanhei muito, porque ele falava isso, eu tô batendo em você porque estão te chamando de viado, mas você foi, eu te mato. E quando que você realmente descobriu, eu tô afim de um menino e eu vou assumir, eu sou gay? Eu passei um momento de negação, de falar, não, eu vou me curar. Não se rotule, assim, se permita ter curiosidade e ter dúvida, porque pode ser que só seja de fato uma curiosidade, ou pode ser que seja confuso, então também não precisa ficar com medo disso. E tenda a ter uma relação mais aberta também com seus pais, com a sua mãe, conversa com ela, conversa com ele, e muitos relatam que não tem esse espaço. Oi, gente, que delícia a gente aqui de novo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Meu canal fez um ano dia 23 de julho de 2019. E pra comemorar, eu fiz um quiz com meu filho e a gente fazia várias perguntas, um pro outro, né? Uma dessas perguntas, eu tinha que adivinhar qual era o professor preferido do meu filho e eu adivinhei. Era o Bruno, de Geografia. Qual é o meu professor da escola favorito? Bruno de Geografia, não? Acertei! Cara, eu sou muito fera! Só que o Bruno de Geografia não é só o professor preferido do Theo, meu filho, é o professor preferido de vários outros alunos também. E todos os pais adoram o Bruno. É uma coisa meio unânime. E eu fico pensando assim, né, gente? Os nossos filhos, eles passam tanto tempo na escola e alguns professores passam a ser referência para os nossos filhos. E muitas vezes a gente nem conhece, nem sabe a história desse professor. Aí eu fui dar uma pesquisadinha, fui procurar e descobri um cara, um Bruno, que é um cara muito bacana. Eu queria apresentar para vocês o Bruno. Bruno, bem-vindo! Muito obrigado, Monique, por esse convite. Imagina, prazer você estar aqui, você ter vindo conversar com a gente. Para mim é muito especial também, porque essa relação mais próxima com os pais e com as famílias, com os alunos, também para mim é muito importante. Eu sei, eu te conheço. Então, gente, porque é o seguinte, né? Aí eu fui lá dar uma pesquisada, acabei achando um canal que o Bruno tem no YouTube e achei um vídeo dele contando a história. Bruno é homossexual, casado, com tudo que tem direito, um casamento lindo. Sim. E tem um filho lindo, o Sol, de 3 anos. Sim. Construiu uma família maravilhosa. Só que tudo é lindo hoje, mas não foi tão lindo, tão fácil chegar até aqui. Sim. Eu queria que você contasse um pouco a sua história, por quê? Porque muita gente vai se identificar e eu acho que é bacana isso, é uma história de vida. Conta, assim, um pouquinho da sua história. Primeiro, eu queria saber o seguinte, qual a sua formação? Eu sou formado em Geografia na PUC do Rio e fiz uma especialização em Adolescência e Juventude e depois fiz um mestrado em Educação, porque a ideia era como é que eu me tornava mais próximo dos alunos, como é que eu me tornava melhor dando aula. Então eu fui fazendo uma especialização nesse caminho. Conta um pouquinho da sua história, essa história assim de vida sua, né? Você como criança, quando você se descobriu homossexual, eu sei que foi muito pesada essa história. Sim. Conta um pouquinho pra mim. Então, eu sou filho de um pai muito preconceituoso. Eu lembro que uma das primeiras referências de ouvir a palavra gay em casa era, na verdade não era nem gay, o termo que meu pai usava era sempre viado. Então ele falava, viado tem que morrer, se filho meu for viado eu mato. Assim, essa era uma frase que a gente ouvia constantemente em casa. E isso desde muito cedo. Eu lembro que a primeira vez que eu achei que tinha alguma coisa diferente em mim, que eu achei que tinha alguma coisa errada comigo, porque essa era a referência que eu tinha uns 8 anos. Porque os alunos na escola começaram a falar de namoradinha e eu não tinha nenhuma sinalização de que alguma menina da sala despertasse alguma coisa em mim. Eu olhava e falava, são bonitas, são lindas, mas os meninos também são. Então essa foi uma fase também muito difícil, que era assim, sentir isso, mas guardar isso em segredo, ao mesmo tempo tendo medo de que qualquer pessoa pudesse descobrir. Isso eu acredito que até hoje aconteça com todos os jovens que porventura sintam isso. E é por isso que eu acho que eu admiro tanto os seus filhos, porque eu vejo que eles têm uma relação muito boa com você. E em grande parte das vezes as famílias não têm essa relação tão aberta, onde o filho pode sentir a vontade de chegar e falar, olha mãe, eu tô com uma dúvida, tem alguma coisa acontecendo comigo que eu não tô entendendo. Eu não tive essa possibilidade, né? E também conviver com uma mãe como você, que tem esse espaço aberto, é
é muito restaurador até para mim saber que existem famílias que dão esse espaço, né, para seus filhos, para falar sobre qualquer problema em geral. Então eu não tive esse espaço em casa. Então a escola para mim é um ambiente muito difícil, porque muito cedo eu comecei a demonstrar que eu não era igual aos outros meninos. Que ia desde o não gostar do futebol, do não ser bom em esportes, até no meu jeito diferente. Eu falava de um jeito diferente, eu gesticulava de um jeito diferente. E então na escola foi o primeiro lugar onde eu era xingado de viadinho, de bichinha, que eu recebia esses apelidos. Sofreu muito bullying. Muito, assim, desde o verbal até o físico. E em casa também não era um lugar onde eu tinha essa liberdade toda, porque era sempre um... Fala igual homem, se comporta igual homem, para de gesticular, anda igual homem. Sua mãe, como é que era? Seu pai só falou que era absolutamente preconceituoso. Então, e sua mãe? aí era uma relação muito estranha, porque com 2 anos e meio meus pais se separaram. E eu não vivi com a minha mãe. Meu pai se casou com uma outra mulher, nós fomos morar com eles e a gente perdeu totalmente o contato com minha mãe. Certo. Eu fiquei 13 anos sem falar com ela. Então essa fase era toda com essa minha madrasta, que era uma pessoa muito ruim também com a gente. Meu pai era muito omisso e violento quando estava presente, e ela era uma pessoa muito manipuladora, muito alienadora. Você apanhava também, tudo? Sim. Meu pai era uma pessoa muito violenta, né? Ele disse que teve essa criação, então era o jeito que ele sabia educar. Então ele batia na gente, assim, desproporcionalmente ao que a gente tinha feito. Quando, por exemplo, pela primeira vez, ele ficou sabendo por uma reunião da escola que eu tinha um apelido de gay na escola, eu apanhei muito, porque ele falava isso, eu tô batendo em você porque estão te chamando de viado, mas se você for eu te mato. Isso era uma coisa, assim, muito presente. Então eu vivia com medo o tempo inteiro de alguém descobrir. Quando foi isso? Quantos anos você tinha? Quando a escola chamou ele e falou que você tinha o apelido de gay? Uns 11, 12 anos, o que é hoje o 6º ano lá dos meus alunos. E o forte é que nessa época nem eu tinha certeza disso. Porque apesar de eu ter essa ideia de, assim, dos meninos me atraírem, eu era muito novo. Então isso já era marcado em mim de uma maneira muito violenta, de uma maneira muito pesada. E medo. Então eu falo sempre que, assim, eu passei uma grande parte da minha vida com medo e criando como se fosse uma couraça, assim, criando uma resistência, um peso nas costas, por ter medo o tempo inteiro de alguém descobrir, de alguém desconfiar. E seu pai te matar? E de meu pai me matar. Tá, e quando que você realmente descobriu, eu tô afim de um menino e eu vou assumir, eu sou gay? Com 16 anos, eu fiquei pela primeira vez com um menino, com um primo meu. Aconteceu, a gente foi se atraindo e aí nós ficamos. Eu falei, putz, é isso. Eu já tinha ficado com meninas, mas não tinha ficado por uma pressão social. Mas eu falei, era isso. Agora sim, agora sim. eu me encontrei. Agora eu me encontrei. E aí eu passei um momento de negação. De falar, não, eu vou me curar. Algum dia eu vou acordar e eu não vou gostar mais de menino porque eu não vou ter uma família, eu não vou conseguir construir uma história, uma casa, eu não vou conseguir ter filhos. Quando você realmente se assumiu e como é que foi a reação da família aí? Aos 19 anos eu conheci o Vitor, que é meu atual marido. E aí ele chegou logo de cara e falou, Bruno, eu quero namorar, eu quero uma vida séria e eu não quero mentir pra ninguém, eu não quero viver escondido. E aí eu falei, beleza, então vamos começar a namorar, vamos viver isso. A gente pediu namoro, a gente começou a namorar e aí eu comecei a assumir pra mim mesmo e pra algumas pessoas próximas. Meu pai descobriu e a reação foi muito simples, você precisa ir embora de casa. E aí foi um período muito difícil, de se ver sem estrutura pra começar a vida, né? 19 anos a gente tá começando a vida. O que eu queria falar é o seguinte, tenho 51 anos, vim de Minas Gerais, tradicional família mineira, confesso que eu fui educada assim, meninas foram feitas para ficar com os meninos, meninas para as meninas, até porque as coisas se encaixam direitinho. Só que eu sempre fui atriz, então eu ficava sempre naquela coisa dividida, meu Deus, mas eu fui educada assim. E ao mesmo tempo eu conheço tanta gente maravilhosa assim. Só que esse movimento LGBT tem crescido muito. Sim. E, por exemplo, no vocabulário dos nossos filhos hoje não existe a palavra preconceito e discriminação. Se alguém fala alguma coisa de preconceito ou discriminação na frente das crianças, dos filhos, eles ficam até com vergonha, né? Então, isso assim, eu acho muito bacana e admiro muito, em todos os sentidos, não só falando sobre homossexualismo, quem briga, quem luta e quem enfrenta qualquer coisa pela sua felicidade. Então, assim, como é que você acha que hoje, eu queria te perguntar isso, como é que você acha que hoje está essa questão dos jovens? Você já aconteceu na escola, por exemplo, ou em algum e-mail, de algum jovem te procurar e te pedir algum conselho, assim, eu tô me descobrindo, o que eu faço? Já aconteceu isso com você? Sim.
Eu sempre dou a resposta assim, eu descobri que eu era gay quando alguém descobre que é hétero. Na mesma idade, assim, você se deu conta que você gostava de homens, eu me dei conta que também gostava de homens. Mas eu sempre pergunto pra eles assim, não se rotule, assim, se permita ter curiosidade e ter dúvida, porque pode ser que só seja de fato uma curiosidade, ou pode ser que seja confuso, então também não precisa ficar com medo disso. E tenda a ter uma relação mais aberta também com seus pais, com a sua mãe, conversa com ela, conversa com ele, e muitos relatam que não tem esse espaço. Hoje, apesar de toda essa luta LGBT, de tudo que as pessoas estão enfrentando, você ainda sente preconceito? Sim. Você? Sim. Nós éramos chamados para várias festas de aniversário de criança, como casal. E aí, quando nós tivemos o nosso filho, uma colega falou, Bruno, infelizmente esse ano eu não vou poder chamar você porque a minha família é muito preconceituosa e agora que vocês têm um filho, não dá mais para dizer que vocês são amigos. Vocês formaram uma família. E aí, assim, fica evidente que vocês são uma família. Entendi. Então a gente, quando tá de mão dada com ele na rua, as pessoas olham com estranhamento ou fazem alguma fala um pouco mais preconceituosa. E pro Sol ele tem 2 pais. Sim, e aí foi um movimento muito bonito, porque a gente ficava sempre na dúvida de como isso ia ser dito pra ele. Não havia possibilidade de a gente não contar Vocês pra ele. adotaram ele? Sim. Bebezinho? Bebezinho. E a gente ficou pensando, como isso vai acontecer? Como a gente vai dizer pra ele isso? Só que a gente não precisou dizer. Monique, a gente ficava em casa treinando quem ia ser o pai e quem ia ser o papai. Pela diferença da fala. Porque um é mamãe e papai. Em casa, e esses são 2 pais. E um belo dia ele falou, papai Bruno, papai Vivi. Ele resolveu do jeito dele como ia ser. E aí a gente começou a falar isso pra ele. Filho, você tem 2 pais. A gente trabalhou com o Rei Leão. A gente uma vez viu o Rei Leão junto e falou, olha, filho, o Simba agora tá sendo criado pelo Timão e pelo Pumba. E ele também tem 2 machos ali cuidando dele. E aí a gente começou a criar essas referências. Tem um livro que a gente lê com ele que o personagem também tem 2 papais. Essa questão da representatividade é muito importante. E a gente começou a conviver com pessoas também que são muito boas. E que ele começou a ter orgulho disso. Então, se alguém às vezes pergunta, né? Alguém que não conhece a gente ou que não conhece ele, fala, cadê sua mamãe? Ele fala, eu não tenho uma mamãe, eu tenho 2 papais. Então ele responde isso com orgulho. Orgulho. E aí, assim, isso também enche a gente de felicidade, porque ele tá entendendo de uma maneira muito simples e muito natural, como seus filhos, como o amor. Você aprendeu de uma maneira muito porque, natural. gente, a base é o amor, né? Eu queria falar o seguinte, quando eu fiz o meu canal, eu tinha um propósito, trazer temas que pudessem identificar, agregar e fazer diferença na vida de alguém, nem que fosse uma pessoa. E eu queria trazer pessoas que pudessem também trazer o depoimento, mostrar uma coisa de vida, um exemplo de vida que pudesse trazer a diferença. E eu acho que o Bruno, como 1 milhão de pessoas que passaram pelo que ele passou, podem fazer a diferença. Então, para a gente finalizar, eu queria que você dissesse, que você pudesse dar uma dica. Para quem hoje quer buscar a sua felicidade, mas tem medo de alguma coisa, eu não quero só falar de homossexual, eu quero falar da vida, porque isso aí para mim é uma coisa como várias outras. O que você diz? Eu sempre digo que ser feliz é uma escolha. Se eu ficasse olhando para tudo que de ruim que aconteceu na minha vida, o que ainda acontece, eu também poderia ser uma pessoa muito triste. Mas eu escolho ser feliz independente dessas coisas. E aí são escolhas. Você vai se afastar das pessoas que te fazem mal, você vai se distanciar das pessoas que querem te machucar ou que vão ficar o tempo inteiro dizendo para você essas coisas ruins ou que são preconceituosas com você. E ao mesmo tempo se aproximar de pessoas que querem seu bem, que vão falar coisas boas para você, se aproximar de profissionais, se você um psicólogo, um terapeuta, uma terapia holística ou um exercício físico, qualquer coisa que possa te trazer uma energia positiva que às vezes falta na gente. Acordar de manhã e sempre com esse mantra, hoje o dia vai ser melhor, hoje eu vou ser feliz. Obrigada, Bruno. Caramba, gente. Esse é o Bruno, professor de geografia do TEL. E se você não viu o quiz onde ele disse que esse é o preferido, aperta aqui, ó, aqui e vê. Gente, olha só, aproveita que a gente tá acabando. Aperta aqui, se inscreve, curte, comenta. É tão importante, eu fico tão feliz. Sabe por quê? Porque a gente faz assim, ó, nosso grupinho, eu sei quem tá comigo, junto e misturado. Bruno, obrigada, tá? Muito obrigado. Beijo. Tamo junto e misturado. Tamo junto. Tchau, beijo. Tchau, tchau.